Bom, o tema é sociologia alemã, contribuição de Max Weber. Desliguem o microfone aí, se possível. Lembrem-se o seguinte, nós estamos no terceiro nome, no terceiro tema dessa matéria. Só para dar uma recapitulada, tá? Para vocês lembrarem. A gente viu a primeira aula sobre o conceito de positivismo, sociologia, Augusto Comte, que a sociologia é o estudo das relações sociais, que o positivismo entendia que o ser humano atingia um estado de conhecimento muito elevado, científico, racional, e que tinha como grande intenção transformar a sociologia numa ciência, tá? Ciência social, no caso, né? Uma ciência. Depois, na aula seguinte, a gente estudou o Émile Durkheim. O Émile Durkheim, que teria sido uma espécie de sistematizador da sociologia positivista. Ele conseguiu como que elaborar um método científico para a sociologia. Então, aquilo que o Augusto Comte tinha pretendido a princípio, quem efetivamente acabou fazendo foi o Émile Durkheim. Mas tinha um ponto importante na sociologia do Durkheim, além daquelas coisas lá de fato social, além daquela questão da coerção social, da sanção espontânea, da sanção legal que nós falamos em sala, que é sempre bom vocês estarem dando uma olhada de novo, se precisar, lá no texto. O ponto mais importante, eu acho, que do Durkheim para a gente é o seguinte: ele dizia que era possível você pensar a sociologia, as relações sociais, por meio de um método científico imparcial. Ou seja, era possível você analisar a sociedade, as relações humanas, as relações sociais, sem interferir nisso, nessa sua análise, com a sua opinião pessoal, com o seu pensamento, com a sua ideologia, com as suas motivações, né, com a sua tendência política, o modo de você pensar a economia, as relações de trabalho. Isso não poderia intervir ou interferir na sua análise sociológica. Essa era a questão para ele, chamada de neutralidade. Tá bom? Você tem que ser neutro. Para que seja científico, tem que ser neutro, dizia o Durkheim. Ok? Façam assim, está ok. Beleza? Tem que ser neutro. Bom, já o nosso amigo aqui dessa semana, que é o Max Weber, ele vai pensar o contrário. Ele vai pensar o contrário. Para ele, é possível fazer sociologia de maneira científica, mas tem um ponto importante. Você não consegue ser, segundo ele, você não consegue ser imparcial. Não é possível ser imparcial, segundo o Max Weber. Esse é o ponto que o diferencia do Durkheim a princípio. Tá? E a gente vai depois, na hora de responder as perguntas, ver isso com mais clareza, com mais objetividade. Aliás, essa palavra objetividade, ela é própria do método científico do Durkheim. O Weber, ele defende mais a perspectiva subjetiva. O Durkheim defendia uma análise sociológica coletiva, porque ele pensava a sociedade dessa maneira, né? As coisas são sempre exteriores ao indivíduo. O ser humano já nasce dentro de uma realidade que tem padrões, que tem tradições, que tem princípios, convicções, e ele se insere, ou ele é inserido dentro dessa realidade. E aí, ele automaticamente vai ter que se adequar a ela. Se ele não se adequar a ela, ele vai acabar sofrendo sanções, reprovações, avaliações constantes de outras pessoas. O Weber não entende dessa maneira. Se ele entende que é possível você ser parcial, consequentemente não é possível você ser neutro na hora de você fazer uma análise sociológica, ele não concorda com essa perspectiva
coletividade tanto quanto Durkheim. Ele pensa mais as questões sociológicas e das relações sociais a partir do indivíduo. Ele observa o indivíduo, as características do indivíduo. Talvez tenha sido por isso que ele vá valorizar na análise sociológica a possibilidade do ser humano interferir ao fazê-la com as suas opiniões e motivações pessoais, sem que isso tire da sociologia o caráter de científico. Tá bom? Então esse é um ponto importante que os diferencia. Vocês sabem que eu gosto de destacar alguns pontos do texto, não sei se vocês estão com ele aí. Caso vocês estejam, tem um momento do texto do Weber aqui, sobre o Weber, que vai falar o seguinte, lembrando lá do positivismo e lembrando do Durkheim. Para o positivismo, a história é o processo universal de evolução da humanidade. Lembra que falava aquela coisa do darwinismo social, que você tem que analisar a sociedade da mesma maneira que o Darwin analisou a origem das espécies e a evolução das espécies. Então, ele está aqui relembrando, né? O cientista pode proceder pelo método comparativo, mas ele não deve interferir com as suas opiniões, a história particular de cada sociedade vai desaparecer. Essa forma de pensar torna insignificantes as particularidades históricas e as individualidades, por consequência, são dissolvidas, porque ele está sempre preocupado com a coletividade, o Durkheim. O Weber não. Para ele vai se opor a essa concepção, a pesquisa histórica é fundamental, é essencial, para que a gente entenda a sociedade. Esse é um ponto primeiro, né? O primário no pensamento dele. E essa pesquisa histórica que ele diz ser fundamental no entendimento que a gente tem de ter da sociedade, vai se basear na coleta de documentos, de informações e no esforço interpretativo das fontes. É por isso que o Max Weber vai influenciar demais também as escolas históricas ou historiográficas do século XX, tá bom? Ele consegue combinar duas perspectivas, a histórica, que é a que respeita as particularidades do indivíduo, da pessoa, do sujeito, e, além disso, a sociológica, que ressalta os elementos mais gerais de cada fase do processo histórico. Então, é com Max Weber que a gente começa a ver efetivamente um diálogo entre a história e a sociologia. Tá? Agora, eu não queria ficar muito tempo rendendo nisso com vocês, eu queria me concentrar mais com vocês lá mesmo naquele ponto da neutralidade, porque aquilo que é mais importante para a gente, pensar depois o quanto que ele vai influenciar no pensamento relativo à educação. No quanto que ele vai influenciar para uma sociologia da educação. Tá? Então, por exemplo, ação social, uma ação com sentido. Aqui a gente tem uma boa exposição para que vocês consigam responder, por exemplo, a questão número 1, que é aquela que diferencia o Durkheim do Weber, né? Ou pede para vocês compararem como que eles conceituam sociologia. Então, a questão número 1 vai começar a ser respondida a partir daqui. Primeiro nessa retomada do Durkheim, como que ele pensava, e agora na sociologia segundo Weber, que diz assim, ó, no tópico a ação social, uma ação com sentido. Cada formação social adquiriu, para Weber, especificidades e importância próprias. O ponto de partida da sociologia de Weber não estava nas entidades coletivas, nos grupos, nas instituições. O seu objeto de investigação é a ação social, a conduta humana dotada de sentido, isto é, de uma justificativa subjetivamente elaborada. Então, pensa bem, vamos já começar a adiantar, antecipar alguma coisa relativa à educação. Se a gente precisa olhar para o aluno, para o estudante, como sujeito, que tem uma particularidade, um jeito próprio de aprender, diferente do outro aluno da mesma sala,
a gente precisa recorrer a quê? A métodos como esse. Você não vai tratar cada estudante na sua individualidade, respeitando, né, as suas dificuldades pessoais, individuais, etc., se você recorrer, por exemplo, ao método do Durkheim, porque ele olha para o coletivo. Ele sustenta essa ideia, por exemplo, de que o professor tem que pegar, ensinar e todo mundo tem que aprender. E quem não aprender, não aprende porque não quer. Já o Weber, não. O Weber, ele abre uma nova possibilidade, um novo campo de observação. Se ele fala que a gente tem que olhar para o sujeito, para o indivíduo, para a pessoa em sua particularidade, independentemente do coletivo no qual ele está inserido, consequentemente, você vai ter aí, com base nele, a possibilidade de respeitar essa individualidade, essa forma própria de aprender de cada criança, de cada estudante. E aí você desconstrói, você rompe, você desmonta com aquele modelo tradicional que dizia o professor transmite informação e os alunos têm que estar lá, todo mundo com a mesma cabeça, com a mesma concentração, com a mesma capacidade de recepção e aprender. E quem não aprender, não aprende porque não quer, ou porque está distraído, ou porque é desocupado, não tem interesse, etc, etc, etc. Vocês já sabem disso, né? Qual é o discurso ao qual estou me referindo. Então, assim, tudo vai depender de qual desses teóricos vai te servir de referencial. Se você está preocupado com um aluno que tem uma individualidade e precisa ser tratado com respeito à sua individualidade, e o mesmo serve para todos os demais, você tem que se embasar em perspectivas teóricas como, por exemplo, a do Max Weber. O homem passou a ter como indivíduo, na teoria weberiana, significado e especificidade. Eu estou ainda aqui na leitura do mesmo parágrafo. Ele é o agente social que dá sentido à sua ação. Ele não faz parte de um coletivo, ele é construtor da tua história. Ele faz parte de uma realidade, mas quem constrói, quem age, quem dá sentido, é ele próprio. E se ele tem algumas dificuldades específicas, você precisa levar isso em conta. Porque senão o que acontece? Aquele aluno que fica distraído na aula, sempre vai ser para a gente, é o aluno distraído, ele não quer saber de nada, ele está com a cabeça em outro lugar. Problema dele. Não. Isso tem que ser tratado com cuidado. Isso tem que ser tratado com responsabilidade. Ele está ali sob os nossos cuidados, esse estudante. E ele é uma criança, é um jovem. Tá bom? Então, eu estou dando um exemplo. Tá? A gente poderia pegar outros exemplos aqui. A gente poderia pegar a questão da indisciplina, da dificuldade de aprendizagem, de escrita, ou então de leitura. Poderia pegar várias outras características que os alunos têm e que muitas vezes são tratadas de maneira generalizante, né? Tem os bons alunos e os maus alunos. Os bons alunos, que bom, querem aprender, é para esses que eu estou lá. Os que não são bons alunos, esses daí, sinto muito, eu estou fazendo minha parte como professor. Não. A partir do Weber, a gente não vai seguir essa linha de trabalho, tá bom? Porque a gente leva em conta o indivíduo. Outra coisa também que diferencia os dois, que ajuda vocês a responderem a primeira questão. Para a sociologia positivista, que é aquela lá do Durkheim, do Comte, né, que nós vimos nas primeiras aulas, a ordem social submete os indivíduos como força exterior a eles. Eles fazem parte de uma realidade coletiva. Para Weber, ao contrário. É o contrário. Não existe oposição entre indivíduo e sociedade. As normas sociais só se tornam concretas quando se manifestam em cada indivíduo sob a forma de motivação. Cada sujeito age levado por um motivo que é dado pela tradição, por interesse racional ou pela emotividade. Aí começa a fazer sentido para a gente o método científico dele, que vai aparecer lá no próximo tópico, mais para frente, chamado a tarefa do cientista.
que é aquele ponto da não neutralidade. O que o Weber quer dizer? E aí você começa a responder já a segunda parte da primeira questão e a segunda questão que eu coloquei para vocês fazerem, tá? Que tem a ver exatamente com isso, né? O que ele quer dizer com subjetividade? Ele leva em conta o sujeito, o indivíduo. E neutralidade, como que ele e o Durkheim se diferenciam em relação a isso? Para o Weber, não existe neutralidade. Você sempre vai fazer uma interpretação do que quer que seja, levando em conta a sua motivação, a sua opinião, a ideologia que você segue, a educação que você recebeu, a tradição que você aprendeu ao longo do tempo e você optou por segui-la, por dar continuidade a ela. Ou então, se você rompeu com a tradição que você recebeu e aderiu a outra, você tende a fazer uma interpretação a partir desta outra. Ou seja, você tem identidade intelectual e ideológica. E ela normalmente vai interferir na interpretação que você faz das coisas, das relações sociais, das relações entre as pessoas, do comportamento, etc. Então, vou pegar aqui alguns pontos que eu destaquei deste tópico, a tarefa do cientista. Antes de continuar, eu queria que algumas de vocês ligassem o microfone e dissessem se está tudo ok, tranquilo. Lígia, está ok? Ok. Neia? Geisiane? Tudo certinho, né? Posso prosseguir? Ok, professor. Sim. Então, tá. Ivone, beleza? Maravilha, vamos lá. Professor. Oi, Lília, tudo bem? Conseguiu, né? Oi, tudo ok. Maravilha, vamos seguir em frente. Bom, a tarefa do cientista, no caso do Weber, consiste no seguinte. Primeiro, vamos dizer assim, uma frase que talvez vocês podem até aí anotar aí no cantinho da página, para vocês terem. Para Weber não existe neutralidade objetiva. Para Weber não existe neutralidade objetiva. O que também pode significar o seguinte: para Weber não existe objetividade científica. Não é um resultado exato, não é uma objetividade, não é uma única unidade de valor, não é uma única interpretação que vai dar à sociologia o caráter de ciência. Para ele não é isso. A gente vai ver daqui a pouco o que é. Mas antes a gente precisa entender isso que o diferencia do Durkheim, tá bom? Para ver. Vamos lá, podemos seguir? Você pode repetir, por gentileza? Para o Weber não existe neutralidade objetiva. Tá bom? Obrigada. Beleza. Obrigada. Que está no tópico a tarefa do cientista, ok? Tem esse tópico aí, não tem? Na página, para quem está com a mesma edição que a minha, página 99. Não sei quem está com as demais, qual é o número da página. Tá bom? Bom, vamos lá. O Weber rejeita a possibilidade, ele rejeita a maioria das proposições positivistas. Aquela coisa de evolucionismo, darwinismo social, exterioridade do cientista social em relação ao objeto de estudo. Ele recusa em aceitar a importância dos indivíduos e dos diferentes momentos históricos na análise da sociedade como sendo eles parte dessa coletividade. Mas para ele, o cientista, como todo indivíduo em ação, também age guiado por seus motivos, por sua cultura, por suas tradições. Existe sempre certa parcialidade na análise sociológica intrínseca à pesquisa. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Prático, bem simples. Por exemplo, ontem à noite a gente teve um pronunciamento do presidente da República. Aí o que acontece? Você tem na rede social uma enxurrada de gente defendendo ele ou criticando ele, certo?
Vamos imaginar que todo esse povo fosse sociólogo. Todo mundo fosse sociólogo. Certo? Segundo a perspectiva do nosso amigo aqui, do Max Weber, o que eles fizeram foi exatamente isso. Uns interpretam o comportamento, o discurso, o pronunciamento dele no sentido de aprová-lo e outros de reprová-lo. Mas por quê? Porque tanto um grupo quanto o outro, ao fazer essa interpretação, estão fazendo essa interpretação sem neutralidade, porque não tem como ter neutralidade, mas estão fazendo motivados pelas suas preferências, pelas suas motivações, pelo modo como essas pessoas pensam a sociedade, a economia, a vida humana, as relações sociais e tantas outras coisas, as relações de trabalho. Então é assim, na perspectiva weberiana é assim que funciona. Você sempre vai fazer uma análise a partir do seu referencial, porque não tem como existir neutralidade, tá bom? Então não está errado você interpretar a partir do seu ponto de vista. O que a gente precisa fazer, aprender a fazer, segundo Weber e outros que vão vir depois, é o quê? É se abrir para repensar as nossas próprias leituras, se abrir para desconstruir coisas que para nós são verdadeiras e a gente pode, de repente, passar a mudar de opinião. Agora, no momento em que você faz a interpretação, você sempre vai fazer a interpretação motivado pela sua ideologia, pelo seu referencial de vida e do que quer que seja. Outro ponto aqui que eu destaquei também. Os fatos sociais não são coisas. Lembra lá que o Durkheim, você tinha aquela coisa do fato social? E o fato social são coisas, são acontecimentos, são eventos, são situações. Né? Lembra? Suicídio, enfim, fato social. Só que para o Weber, como que a coisa funciona? Os fatos sociais, eles não são coisas. Eles são acontecimentos que o cientista percebe e cujas causas procura desvendar. A neutralidade durkheimiana se torna impossível nessa visão. Já para o Weber é possível. Para o Durkheim, por exemplo, o sujeito se suicida porque existe uma situação exterior a ele que o leva a se suicidar. Para o Weber, cada pessoa vai se suicidar por alguma razão particular, pessoal. Seja motivada por fora, seja motivada dentro de si mesma. Porque cada indivíduo é um indivíduo. Não tem como você dizer que todos se suicidam simplesmente porque fazem parte de uma realidade maior do que elas. Outro ponto. Entretanto, iniciando o estudo, este deve se conduzir pela busca de maior objetividade na análise dos acontecimentos. A realização da tarefa científica não deveria ser dificultada pela defesa das crenças e das ideias pessoais dos cientistas. Então, veja, a gente está observando aqui que a questão da objetividade, ela cada vez mais perde espaço dentro das reflexões sociológicas. Para o Weber não existe isso, não tem neutralidade, não tem objetividade, não é isso que dá à sociologia a condição de ciência. E, finalmente, diz assim, qualquer que seja a perspectiva adotada pelo cientista, ela sempre resultará de uma explicação parcial da realidade. Um mesmo acontecimento pode ter causas econômicas, políticas, religiosas. Por quê? Porque para ele, gente, o cientista, o sociólogo, o analista, ele é um indivíduo também. Ele sempre vai partir de uma preocupação com significado subjetivo. Por quê? Porque ele leva em conta o sujeito ou os sujeitos, cada qual em sua particularidade, envolvidos numa situação. Tanto para ele como para os demais indivíduos que se compõem a sociedade. Tá bom? Bom, eu acho que essa questão já ficou bem clara para vocês, a menos que vocês tenham alguma dúvida. Se vocês quiserem perguntar. Ficou claro que para o Durkheim, para a sociologia ser uma ciência, tem que ter neutralidade, tem que ter imparcialidade. Você não pode influenciar com a tua opinião na análise que você faz. Para o Weber, isso não é possível acontecer. Você não consegue interpretar nada sem
colocar a tua opinião junto. Ficou clara essa diferença para vocês? Tranquilo, né? Beleza. Sim, professor. Ótimo. Então, qual que é o método científico para ele? Aí eu encerro esse primeiro bloco nosso e na sequência eu já passo para vocês o código para a Lília passar para vocês e vocês entrarem na sala novamente. Qual que é o tipo ideal, então, um instrumento de análise para ele, para que a gente faça sociologia de forma científica? Não é um modelo perfeito a ser buscado pelas formações sociais históricas, nem mesmo em qualquer realidade observável. É um instrumento de análise científica numa construção do pensamento que permite conceituar fenômenos e formações sociais e identificar na realidade observada suas manifestações. Permite ainda comparar tais manifestações. Você só consegue fazer, por exemplo, um estudo comparativo quando você leva em conta a diversidade. Se você entende que tem que ser feito um estudo comparativo, é porque você entende que existe uma realidade diversa, de duas ou mais formas, de duas ou mais possibilidades, tá bom? Então você trabalha, ou começa a trabalhar a partir daí com a noção de diversidade. E principalmente, levar em conta o aspecto subjetivo, ou seja, existem sujeitos por detrás das situações e existem sujeitos por detrás das interpretações. Uma sala de aula é composta por sujeitos, estudantes, e é composta por sujeito, professor. O professor, ele não é uma máquina de transmissão de informações. Ele também é um sujeito. Ele também é um sujeito que tem formas próprias de pensar. E ele, dentro de uma realidade onde o conhecimento é construído conjuntamente, não pode necessariamente ser visto como aquela pessoa que toda opinião dele é verdadeira. Ah, se o professor pensa assim, então esse é o jeito correto de se pensar. Não. Muito pelo contrário. Os estudantes também têm pontos de vista que podem ser contrapostos ao do professor. Podem, não, devem ser. E é assim que o conhecimento vai ser construído, quando há pluralidade de ideias. Tá? O professor não pode impor a sua opinião, o seu pensamento, a sua forma de pensar, a sua interpretação. Ele pode compartilhar. Ele não é obrigado a se censurar, se silenciar. Nossa, agora eu sou professor, eu não vou falar a minha opinião porque senão influencio meus alunos. Não. Eu tenho que deixar claro que a minha opinião é esta, mas ela não é a única que existe. E aí você troca ideias, troca opiniões, pensamentos, e aí o conhecimento se constrói de forma ainda mais diversificada. De forma mais diversificada. Por quê? Porque tanto o professor quanto os estudantes, que também têm opiniões, pensamentos, conhecimentos prévios, mesmo as crianças têm conhecimentos prévios, são visões de mundo diferentes. E um complementa com o outro. Tá? Mas isso só é possível quando você entende a sala de aula e as relações sociais professor-aluno a partir dessa perspectiva, a partir desse olhar que respeita a individualidade de cada um, que não pensa assim, todos estão numa sala de aula e todos têm que ficar quietos e ouvir o professor, porque ele tem todas as verdades para nos passar, todo o conhecimento, e a gente não pode interromper em nenhum momento, não. Isso é Durkheim, isso é positivismo, né? Eu quero explorar com vocês mais o texto do Durkheim na segunda parte do curso por causa disso, para que a gente veja isso com bastante cuidado, tá bom? Naquele livrinho Educação, Educação e Sociologia e Educação. Beleza? Falta 1 minuto, falta alguns segundos, eu vou interromper aqui, tomo uma aguinha, e aí eu já crio a nova senha, passo para a Lília, e vocês entram na sala e a gente fecha com o tópico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e respondemos as atividades, tá bom? Então, Ok. então, até já. Já estou criando e já passando para a Lília. Ok. Ok.